Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 7, que tem como título Autenticidade e Sabedoria. Daremos continuidade à exposição bíblica da carta de Tiago. Nesta aula, analisaremos o capítulo 3, versículo 13 ao 18. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, compreender a necessidade da sabedoria autêntica. Em segundo lugar, explicar os frutos da sabedoria. Por fim, destacar a humildade e a sabedoria do alto. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que se encontram na própria lição. Direto ao assunto, o texto principal nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Comparando traduções, temos a versão dinâmica NVI que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor é conhecê-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas demonstrar a Ele discernimento. Aqui está a gênese de toda a sabedoria e também a sua própria essência. Não é uma sabedoria que se resume a algo meramente intelectual, mas é algo prático. É algo que resulta em ações, sejam positivas ou negativas. Por exemplo, o temor do Senhor é um grande freio moral que nos protege das propostas sedutoras do enriquecimento ilícito e nos blinda da sedução perigosa das aventuras sexuais. O temor do Senhor nos afasta dos caminhos escorregadios e firma os nossos passos na vereda da justiça, ou seja, nos afasta e nos firma. Aspectos práticos que têm duas vias, positivas e negativas. O temor do Senhor, nos desvia de companhias erradas e de lugares errados. Então, aquele que teme a Deus vive um estilo de vida pautado em princípios bíblicos. Honra ao Senhor em palavras e em ações. Nós temos aí a parte final deste versículo: o conhecimento do santo resulta em discernimento. E aqui há um paralelismo sintético em que a segunda oração complementa a primeira, aprofundando o seu significado. O termo conhecimento no hebraico denota não apenas saber intelectual, mas uma experiência relacional. Aquele que teme ao Senhor, aquele que verdadeiramente é sábio, tem um relacionamento íntimo com Deus. O termo discernimento, por sua vez, envolve a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, e agir com retidão. O texto está nos ensinando que a sabedoria bíblica não é apenas teórica, mas prática. Progredindo, o resumo da lição diz: a verdadeira sabedoria proveniente de Deus é comprovada por boas obras e promove paz e justiça. Então, a verdadeira sabedoria, ela tem origem divina e se manifesta em ações concretas. A sabedoria bíblica não é o simples acumular de conhecimento, mas um estilo de vida voltado àquilo que está revelado na palavra de Deus. O verbo comprovar sugere evidência empírica, prática, indicando que a sabedoria genuína se torna visível por meio das ações do indivíduo. Alguns são guiados por sabedoria terrena, outros são guiados pela sabedoria que vem do alto. Os resultados são diferentes. E Tiago, nestes versículos que analisaremos agora, irá nos mostrar justamente esse contraste. Você está sendo guiado pela sabedoria do alto ou pela sabedoria terrena? Vamos à exposição dos pontos e subpontos, mas antes, eu quero pedir aos meus irmãos que curtam, comentem e compartilhem, tá certo? Aqui o clima lá fora tá seco e o clima aqui tá gelado. E essa diferença de temperatura, não é?
causam irritação na garganta. Mas vamos lá. Meus irmãos do YouTube, curtam, comentem e compartilhem. Nos ajudem nessa tarefa, nessa missão de divulgar a palavra de Deus aqui na plataforma do YouTube, certo? Vou deixar em reciprocidade às suas ações o subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula aqui na descrição do vídeo, disponível para download. Também vou deixar o link da ferramenta EBD. Olha, se eu fosse você, eu não perdia tempo. Eu assinava a ferramenta EBD. Qual é a diferença? Aqui no YouTube tu tem o subsídio, tu tem a pré-aula. Na plataforma da ferramenta, tu tem dinâmica, tu tem cursos com especialistas em escola dominical, tu tem fluxograma, infográfico, tu tem todas as leituras diárias, comentadas em artes trabalhadas para envolver a classe, tu tem motion, narração profissional, tem slide, tem muita coisa dentro da plataforma da ferramenta EBD que é de acesso exclusivo para os assinantes. O link também está aqui na descrição do vídeo. Meus irmãos da ferramenta EBD, abraço especial a todos vocês. Vamos lá, ponto 1, a sabedoria autêntica. Há uma relação interessante entre Provérbios, que é um livro de sabedoria do Antigo Testamento, e Tiago, que é considerado por alguns teólogos, pela sua estrutura, pela sua escrita, pelo seu conteúdo, como livro de sabedoria do Novo Testamento. E nós vamos falar sobre essa sabedoria autêntica. Subponto 1, demonstrada mediante as boas ações. A lição nos diz, você conhece alguém que se diz sábio, mas na verdade age de forma tola? Infelizmente, existem pessoas assim, e muitas, viu? Por isso, Tiago faz a seguinte pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Logo em seguida ele afirma: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa pode ser culta, ter muito conhecimento, mas agir como uma tola. Sabedoria, em um sentido mais estrito, mais contextual, é olhar para a vida com os olhos de Deus. A pergunta do sábio, conforme a Bíblia, é: em meus passos, o que faria Jesus? Como ele falaria, agiria, como reagiria? Isso é sabedoria. Não é incomum as pessoas pensarem que são sábias, quando o oposto é justamente o contrário. O oposto é verdadeiro, elas são tolas. Os filósofos gregos, por exemplo, inculcavam-se por sábios. Eles diziam, somos sábios, somos sábios. Porém, Tiago aqui está se dirigindo aos seus leitores e fazendo uma provocação para que eles se examinassem. Quem de vocês é sábio e tem entendimento? Uma pessoa sábia e entendida demonstra naquilo que faz e diz que possui sabedoria. Quem de vocês tem entendimento? Parem para pensar nessa pergunta. Façam um autoexame de si mesmos. Vocês são sábios mesmo? Vocês têm entendimento mesmo? Porque quem é sábio de verdade, mostra. E a palavra mostrar, que aparece aqui no texto bíblico, versículo de número 13, quando ele diz assim, quem dentre vós é sábio, mostre, aparece no sentido de provar. Tiago está dizendo o seguinte, você é sábio, então você precisa provar. Como é que você vai provar isso aqui? Como é que você vai oferecer provas de que de fato você tem sabedoria e tem entendimento? A sua conduta diária, o seu testemunho é um meio de provar que aquilo que você sabe, aquilo que você entende, aquilo que você aprendeu não está aqui só na esfera do pensamento, na esfera subjetiva. Não. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento correto. Deu para entender aí, não é? Progredindo, nós temos duas ilustrações para isso. Você vê, um médico, ele está lá e de repente ele está dizendo ao paciente aqui, olha, você tem que parar de fumar, porque o tabagismo, câncer, doença respiratória, meu amigo, você vai morrer cedo se você continuar nesse caminho aí. E ele dá toda aquela palestra, toda aquela exposição. Mas quando termina o plantão, ele vai lá fumar cigarro. Ele tem o conhecimento, mas não age de forma sábia. Porque a sabedoria é a aplicação do conhecimento correto. Aí você pega um agricultor.
O agricultor conhece as estações. Ele sabe o tempo certo das chuvas, não é? Ou pelo menos o tempo aproximado. E agindo de acordo com esse conhecimento, ele prepara o solo, ele semeia, a chuva vem e no tempo certo ele tem a colheita. Ele agiu de forma sábia, porque ele aplicou o conhecimento à prática. De igual forma, meus irmãos, tem muito crente que conhece, que sabe, mas vive, de todo jeito. Você pode ter 20 cursos de teologia. Você pode tirar nota 10 no Enem, na redação do Enem, mas se você não vive de acordo com os princípios da Bíblia, você é tolo. Dê um glória. Vamos lá. Subponto 2 diz assim, a sabedoria terrena. E aqui nós começamos a perceber o propósito de Tiago em estabelecer esse contraste. O que é sabedoria terrena? O que é sabedoria de verdade? Quais são os resultados de ambas? Vamos lá. O texto nos diz o seguinte, subponto 2. Nos versículos 14 e 15, Tiago faz um contraste entre a sabedoria terrena e divina. Ele descreve a sabedoria terrena como cheia de inveja, amarga e sentimento faccioso. Logo, ela não procede de Deus, mas é humana e diabólica. O texto bíblico na íntegra nos fala: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. O homem cuja sabedoria é terrena se distingue pela inveja e pela amargura, pela ambição e pelo egoísmo que dominam seu coração. Seu propósito fundamental é a autopromoção e o benefício próprio. Ele é movido pela inveja. Ele não hesita em agir com impiedade contra aqueles que considera concorrente. Vangloria-se de uma sabedoria que aos olhos de Deus não passa de ilusão. Tiago, porém, adverte que tal atitude não representa a verdadeira sabedoria, de jeito nenhum, mas sim uma ostentação vazia e enganosa. A sabedoria autêntica, conforme a perspectiva bíblica, se manifesta acompanhada de humildade genuína. Aí a gente precisa entender que Tiago está escrevendo para um público cristão. Então ele está ensinando nas entrelinhas que no meio dos crentes há gente dominada pela sabedoria terrena. Quando a liderança, porque o contexto aqui é dos mestres, é dominada pela sabedoria terrena, só tem divisão, choro, lágrima. Tudo que for relacionado ao pecado está ali presente nas ações de quem é guiado por esse tipo de sabedoria. Jovem guiado pela sabedoria terrena, anda em carnalidade, anda mentindo, anda quebrando o princípio, anda envergonhando o evangelho, anda fazendo o que não deve, falando o que não deve. Nós não podemos ser guiados pela sabedoria terrena, não. Tem que ser pela sabedoria do alto. As características da sabedoria terrena, ou da sabedoria aqui da terra, não é demoníaca. Primeiro, ela é terrena. Sua origem não está em Deus, mas nos valores mundanos e efêmeros. Segundo, ela é natural. Opera à margem do espírito, sendo fruto da natureza caída do homem, governada por seus desejos carnais. Por último, ela é demoníaca. Não apenas se opõe à vontade divina, mas alinha-se à conduta dos próprios demônios, fomentando divisão, orgulho e confusão. A pergunta surge novamente aqui de forma automática. Você está sendo guiado por esse tipo de sabedoria? Eu não, irmão Murilo. Olha, longe de mim isso aí. Ai, Jesus, está repreendido. Misericórdia, queima. Não queima, não. Está repreendido, não. Mas peraí. Você está falando que não. Mas e as tuas ações? E as tuas atitudes? Hein? Hein, jovem? Ô, irmãos, professores, questionem. Não é? Faça a palavra confrontar. O subponto 3 diz, origem da sabedoria divina. Aqui ele falou sobre a terrena, agora ele vai começar a trazer os aspectos da sabedoria que vem do alto. A lição diz, Tiago mostra que a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos,
imparcial e sincera. Ela tem a sua origem em Deus e reflete seu caráter santo e amoroso. Não veremos todos os detalhes ou todas as características da sabedoria do alto, veremos apenas alguns, mas são suficientes para o nosso entendimento aqui. O texto bíblico, capítulo 3, versículo 17, diz: mas a sabedoria que vem de onde? Do alto. É antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O contraste aqui está estabelecido. A sabedoria que vem do alto, ela procede de Deus. Olha que interessante. Essa sabedoria é Deus quem concede. E nós temos alguns textos provas aqui, textos correlatos. Tiago 1:5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Você deve buscar, você deve se esforçar, mas também você deve orar e pedir. Peça a Deus. Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem de onde? Do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu quero falar o texto da versão corrigida, né? Em quem não há sombra de variação. Veja como é Deus quem dá sabedoria. Êxodo 36:2. Então Moisés chamou Bezaleel e aí a Oliabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. O Senhor dera habilidade. Ou seja, eles se empenharam em fazer determinada coisa e o Senhor os abençoou, os capacitando para aquilo ali. A Bíblia diz em Provérbios 2:6, pois é o Senhor quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Lá no livro de Daniel, o livro profético de Daniel, a Bíblia diz, ele é quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele é a fonte da boa e verdadeira sabedoria. Ponto 2. Frutos da sabedoria autêntica. E nós temos aí o subponto 1 que fala sobre paz e justiça. A lição diz, ora, o fruto da justiça semeia-se em paz. Ao contrário da sabedoria do mundo, a divina promove a paz e resulta em justiça. Preste atenção, esse texto aqui é difícil de ser interpretado. Ele parece um pouco obscuro. A tradução NAA diz o seguinte, ora, é a paz que se semeia, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Parece aqui que Tiago está lançando mão de um provérbio popular de sua época. Esse ditado, ele soa como algo conhecido e nos faz lembrar de frases semelhantes nos livros proféticos do Antigo Testamento, das palavras de Jesus e das epístolas do Novo Testamento. Como assim, irmão Murilo? Presta atenção. Eu vou ler o texto de Tiago novamente. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O texto meio parece difícil, né? Aí nós temos textos correlatos. Isaías 32:17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Tá meio que ecoando nesses textos. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Quando analisamos de forma geral o que Tiago está querendo dizer à luz desse texto, nós entendemos o seguinte, nesse contraste, nessa discussão entre sabedoria terrena e sabedoria do alto, essa expressão significa que a justiça não pode ser produzida num clima de amargura e egoísmo. A justiça só cresce num clima de paz. E a sabedoria do alto é responsável por isso. Quando ela é vivida, quando ela é praticada no meio do povo de Deus, nós temos paz e justiça. Quando a sabedoria terrena é praticada, é vivida, é seguida,
nós temos confusão, nós temos dor, nós temos angústia e nós temos injustiça. São frutos diferentes, porque uma sabedoria é do alto e a outra é da terra. Temos aí o subponto 2, amor e bondade. O título aí, né? Amor e bondade, mas a lição fala sobre o adjetivo, a característica misericórdia. Você lembra lá do versículo 17, né? Versículo 17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e hipocrisia. E a lição diz: a sabedoria do alto é cheia de misericórdia e nos capacita a agir de maneira que o amor de Deus e o seu caráter sejam revelados em nossas ações. O ponto aqui é misericórdia. E através da misericórdia exercida por aqueles que têm sabedoria do alto, amor e bondade se vê através de ações práticas. A palavra misericórdia significa lançar o coração na miséria do outro, é inclinar-se para socorrer o aflito. Em outras palavras, é sentir ternura pelo necessitado e estender-lhe a mão, ainda que ele não mereça nada. A parábola do bom samaritano nos exemplifica esse tipo de sabedoria. Para um samaritano, cuidar de um judeu que o hostilizava era um ato de misericórdia. E somente quem é sábio de verdade, somente quem tem um coração temente a Deus, age dessa maneira. Age de forma a demonstrar amor e bondade, porque seu coração está repleto de misericórdia. O que tem sabedoria terrena, não. Ele faz que nem um sacerdote passa de largo. Ele faz que nem um levita lá na parábola do samaritano, passa de longe. Mas quem tem sabedoria do alto, quem teme de fato a Deus, quem é governado pelos princípios da palavra de Deus, tem um coração cheio de misericórdia. Subponto 3. Sinceridade e imparcialidade. A lição diz: a sabedoria autêntica é imparcial e sincera. Isso significa que ela não é tendenciosa ou hipócrita, mas sim honesta e justa em todas as circunstâncias. O contraste aqui é gritante. Imparcialidade. Olha que interessante. A verdadeira sabedoria não é dúbia e nem instável. Tiago já havia advertido sobre a inconstância de quem tem duas mentes, duas almas, capítulo 1, versículo 6. A palavra aqui para imparcial significa não dividido em julgamento. E isso implica que uma pessoa sábia não toma decisões baseadas em conveniência ou pressão externa, mas se guia pela verdade de Deus. Quem possui sabedoria do alto julga com retidão, sem favoritismo ou parcialidade. Você tem esse tipo de sabedoria? Você é guiado por esse... Não tenho não, irmão Murilo. Então ore e peça. Siga a orientação bíblica, ore e peça. Eu não tenho, ore e peça. Outra característica, sinceridade. Porque o texto diz o seguinte, versículo 17, sem hipocrisia. Quem é sábio conforme as Escrituras, ele não tem duas faces. Ele não atua, ele não é um ator, né? O hipócrita, um ator. Ele não é um ator. Não. Ele age sem máscaras. Ele age de forma sincera. O sábio de verdade é sincero. O contraste é gritante. É por isso que o tema da lição diz a autenticidade e sabedoria. Sabe o que é sabedoria autêntica? É sabedoria que tem essas características. A sabedoria autêntica tem essas características. É pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. O ponto de número 3 diz: humildade e sabedoria do alto. Subponto 1. Reconhecimento da fragilidade humana. O sábio de verdade conhece seus limites. Conhece sua fraqueza, sua fragilidade. A lição diz: a sabedoria divina nos faz conhecer nossa fragilidade e dependência do Senhor. Ela não promove a arrogância, mas leva à humildade. A verdadeira sabedoria que vem do alto revela a nossa condição humana. Somos limitados,
falhos e totalmente dependentes da graça de Deus. Diferente da falsa sabedoria terrena que infla o ego, que promove a autossuficiência. Não, a sabedoria do alto nos conduz à humildade. Veja, versículo 14 diz assim, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Quem anda guiado pela sabedoria da terra se acha melhor que todo mundo. Só ele tem a razão, é o certo de tudo. Ele está inflado, ele é soberbo. Mas aquele que tem sabedoria do alto, não. Não, ele reconhece a sua fragilidade. Veja o que é que Jó diz. Ele diz o seguinte, como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Grande é ele, grande é o Senhor. Isaías diz o seguinte, toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quem é que nós somos diante de Deus? O salmista reverbera melhor essa verdade. Salmo 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele. Somos frágeis e devemos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. A sabedoria do alto nos leva a um relacionamento correto com Deus e com as pessoas e conosco mesmo. Subponto 2. A aceitação dos limites pessoais. A lição diz, Tiago 3,13 fala de mansidão e de sabedoria, sugerindo que a verdadeira sabedoria nos ensina a aceitar nossos limites e a viver de maneira modesta. Nós temos dois exemplos aqui bem interessantes, não é? Porque humildade e sabedoria caminham juntas. Moisés, um líder escolhido por Deus, lá no livro do Êxodo, capítulo 18, versículo 17 ao 24, ele reconheceu sua capacidade de conduzir o povo sozinho. Ele aceitou o conselho de Jetro e ele levantou pessoas para que pudesse delegar responsabilidade. Ele aceitou que tinha limitação. Era sábio, mas aceitou que tinha limitação. Salomão, filho de Davi, disse o seguinte, Senhor, não dá não, viu? O Senhor está me oferecendo aí para pedir muita coisa, mas como eu tenho limites, eu não vou pedir nem dinheiro, não vou pedir nem prata, nem a morte dos meus inimigos. Eu quero sabedoria para saber entrar e sair e conduzir o teu povo. Eu tenho limites, Senhor. E se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não for comigo, ai de mim. Você precisa reconhecer os seus limites. Quem tem sabedoria de verdade reconhece o seu lugar. Às vezes tem jovem que se acha mais inteligente que os pais. Se coloca no seu lugar. Seus pais têm um conhecimento que vocês não têm. Conhecimento de vida. Você pode até saber mais do que seu pai certo e errado, mas você não sabe as consequências. Seus pais sabem, seus pais têm experiência. Às vezes tem gente que quer ser mais inteligente da igreja. Reconheça os seus limites. O sábio de verdade não é grande aos seus próprios olhos. Por último, subponto 3, dependência de Deus. A lição diz, aquele que é sábio reconhece a sua dependência do Criador em todas as áreas da vida. Quem realmente vive de forma inteligente busca a orientação divina antes de tomar qualquer decisão e assim desenvolve um relacionamento íntimo com Deus. A maior expressão de sabedoria é confiar plenamente no Senhor e buscar a sua orientação. A Bíblia diz o seguinte, Provérbios 3, versículos 5 e 6. Esse versículo é muito bonito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Submeta toda a sua vontade à vontade de Deus. Antes de qualquer decisão importante, até as pequenas da sua vida, busque a orientação divina. Jesus, quando foi orar, ele acentuou essa verdade, Mateus 6 e 10. Ele diz assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, a minha vontade em relação à tua, a tua é mais perfeita, teus caminhos são mais altos, teus caminhos são melhores. Então,
faça a tua vontade. Isso é sabedoria. Submeter os nossos caminhos à vontade divina. Dependência. Depender daquele que enxerga depois da curva. Você está enxergando aqui só um palmo à sua frente, ele está vendo depois da curva. Deus vê tudo. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, Deus é onisciente. Então, depender completamente do Deus onisciente é uma coisa fantástica e maravilhosa. Concluindo, Tiago nos mostra a essência do verdadeiro cristianismo nos 3 capítulos de sua carta analisados até agora. Ser cristão não consiste apenas em ouvir sermões, Tiago 1, acreditar no que se ouve, Tiago 2, e falar como mestre, Tiago capítulo 3. Ser cristão implica em praticar a palavra, capítulo 1 de Tiago, fazer obras que demonstrem a autenticidade da fé, capítulo 2, e exibir a sabedoria mediante o procedimento correto, capítulo 3. Que esse ensinamento, ele ache um lugarzinho aí no seu coração, porque ele é relevante para a Igreja de Cristo em todos os lugares e em todas as épocas. Se você é sábio de verdade, mostre, prove isso através daquilo que você fala e daquilo que você faz. Deus abençoe, uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana a todos os meus irmãos e não se esqueça, abra a jaula.